qualquer desconforto, qualquer conflito, curar qualquer doença, trazer equilíbrio e trazer paz em nossas vidas. A nossa missão é difundir o conhecimento dessa ferramenta. Isso não é novidade para ninguém. Essa ferramenta é o amor. Não existe na natureza nada mais poderoso. Investiguem. Investiguem profundamente isso, para que vocês possam entender que eu estou falando de ciência. Não estou falando de religião. Não estou falando de nada, de filosofia de almanaque. Estou falando de algo científico. Como eu digo sempre aqui, eu não sei o problema de cada um de vocês, mas eu sei a solução. E a solução é o amor. Ah, mas é tão simples assim? É. O pior é que é. Se você tem problemas com você mesmo, é porque não se ama. Se tem problemas com o outro, é porque não ama. Se tem problemas com a sua experiência, é porque não tem amor por ela. Se tem problema com o seu trabalho, é porque não ama. Aplique o amor. Acabou o problema. Só que eu sei que não é simples, não é fácil. Pois isso vai exigir da gente um processo de transformação, de mudança, de desconstrução total de valores, de crenças, de conceitos, porque a gente não acredita no amor. Nós fomos educados e preparados para não usar o amor. Pelo contrário, nós somos programados para usar o ódio, a revolta, a indignação. Desde que viemos ao mundo, estamos sempre armados. Transformamos esse mundo, essa experiência, numa experiência de luta. E esse é o grande equívoco. Quando existe amor, não existe dor. Existem outros atributos, outras ferramentas que você vai usar. Você vai usar a aceitação, você vai usar a compreensão, você vai usar o perdão, você vai usar o não julgamento. Então, todos os valores, todos os desvios da sua conduta serão corrigidos a partir do momento em que você passar a amar. E para quem ama, não precisa de padre, de pastor, de guru, de nisarga, de psicólogo, psiquiatra, terapeuta, nada. Quem ama é uma pessoa extremamente poderosa, invulnerável. Ela não se abala, ela não se afeta, ela não é vulnerável a nada. Então é tão simples e ao mesmo tempo tão complicado e tão difícil, mas é isso que nos trouxe aqui, desenvolver a nossa capacidade de amar. É para isso que a gente veio a esse mundo. Não por outro motivo. Não importa a experiência que você está vivendo. Ela foi elaborada e construída justamente para fomentar em você mesmo essa potencialidade latente do amor. Porque o amor isso não é o tio Paulo que está falando, não. O amor é a nossa verdadeira natureza. Nós somos amor. Só que não sabemos e nem descobrimos isso, porque nós não estamos envolvidos com a nossa verdadeira natureza. Não estamos envolvidos com o que nós somos. Nós estamos envolvidos com um personagem. Um personagem
que é fruto de uma programação que trouxemos de outras vidas, reforçamos nessa, estamos aí convivendo com ele. Uma programação equivocada, de certo e errado, que leva você a julgar, a segregar, a separar, a discriminar, a reagir, a lutar. Então nós vivemos feito Dons Quixotes, em luta contra moinhos de vento, pensando que eles são reais, são inimigos. Então a gente vive nessa ilusão. A vida, infelizmente, é uma ilusão para quem não entende o que é o amor. E quem não entende o que é o amor, está vivendo na ilusão. Quem não ama a si mesmo, Jesus dizia, vejam só, a importância, colocou no mesmo nível, amar o próximo como... Vejam que ele colocou na mesma frase as duas coisas. A importância de nós nos amarmos. Quando se ama, você não se transforma no adversário de si mesmo, no inimigo de si mesmo. Então, se você é o seu maior inimigo, significa que você tem um problema que vai passar a vida inteira tentando resolver e não vai conseguir. Então, está na hora da gente sair dessa trincheira, dessa luta contra o outro, contra o mundo, contra o governo, contra a situação, contra a experiência que eu estou vivendo, me sentindo injustiçado, me vitimizando, ou nessa luta contra mim mesmo, me achando pouco, me achando incapaz, me achando impotente, sabe? Me desvalorizando. Então, essa imagem que nós temos de si mesmo tem que ser uma imagem mais amorosa. E a imagem do outro, se não for, nós temos que buscar. Essa é a nossa tarefa. E nós vamos conviver sempre com aqueles a quem odiamos. Os inimigos do homem serão aqueles da sua própria casa, porque o ódio une as pessoas. Só o amor liberta. Aqueles a quem você ama, eles não vão te incomodar mais, eles não vão te trazer preocupação. Você vai aprender a soltar amor, não de paixão. Paixão está relacionada ao oposto, ao ódio. O amor não busca os próprios interesses, nunca. O amor é algo natural, que a gente sente naturalmente por alguém. Não é algo que precisa ser elaborado, racionalizado, construído, não é um conceito. O amor é. João 1,17, Deus é amor. Se Deus é amor, nós somos o quê? Filho de peixe? Peixinho é. Filho de Deus? Deusinho é. Se ele é amor, nós também temos esse DNA divino, também somos o amor. Então, o amor é a nossa natureza. A grande luta é sair dessa ilusão. É buscar a realização, a realidade, o real. E o real é que você convive com todos os problemas que você cria e fica culpando os outros. Você vive no inferno que você construiu e vive culpando os outros. Então, esse instituto ele tem só esse objetivo, é de revelar sempre, nos tratamentos, nas palestras, em todas as situações, é revelar que o que nos falta é entender o que é o amor, é aplicar o amor em nossa vida, porque só isso tem o poder de transformar a nossa vida para melhor, em todos os sentidos.
porque nós viemos aqui para sermos felizes, prosperarmos, vivermos bem. Só que nós estamos na contramão de tudo isso, justamente por não aplicar o uso dessa ferramenta que foi trazida, revelada para a humanidade através de Jesus. Jesus, ele mostrou, especialmente para nós ocidentais, a lei do amor. O amor como solução para tudo. Vou pedir para a Célia fazer uma leitura do texto, para nós darmos sequência. Espero que essa bateria aguente até o fim, que ela está meio fraquinha, mas acho que vai. Bom, boa noite, vou dar um sentar. Então, a casa vai até o dia 19 de dezembro, retorna no dia 16 para os assistidos. Lembrando que a gente ainda vai ter a rifa lá em cima, se alguém se interessar, que é uma cafeteira. Também continuo agradecendo aos objetos, utensílios, roupas que vocês vêm fazendo, que ajudam mais no bazar. A gente aceita essas doações. Vamos falar também do trabalho das marmitas, quem quiser se candidatar, todos os domingos a gente tem esse trabalho aqui. Levanta a mão aí, Malu e Cláudio, aqueles que coordenam, tá? Então, a gente precisa de pessoas para pôr a mão na massa. Então, seria das 10 até as 3 da tarde. Se a pessoa puder vir um domingo ao mês, está de bom tamanho. Tem a parte também da entrega, que aí vocês vão passar por uma entrevista para saber se dá para fazer esse trabalho, porque nem todo mundo vai e volta bem, né? Por necessidade na rua. Então, é isso. O Evangelho da Noite está no livro de Mateus, no capítulo 18. Então, ele fala assim: neste momento, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: quem é o maior no reino do céu? Jesus chamou uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos declaro, se não vos transformardes e vos tornardes como criancinhas, não entrareis no reino dos céus. Aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. E o que recebe em meu nome a um menino como este, é a mim que recebe. Guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos, porque eu vos digo que seus anjos no céu contemplam sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Um homem possui... Aí já começou a... Vamos ficar por aí. Jesus usando o exemplo da criança. A criança como sinal, como referência, como modelo para nós adultos. Né? Já perdemos a conexão com essa criança interior. Porque a criança é incrível. A criança ela não julga, ela não tem preconceito. O que é o preconceito? Vamos investigar juntos. O que é o preconceito? Não é um conceito que já está pronto dentro de você? É isso? Quando eu estou diante de um delegado de polícia, eu tenho um conceito do que é um delegado de polícia. Ele já mexe no meu emocional de uma forma diferente. Quando eu estou diante de um padre, tem um outro conceito. Ele já mexe no meu emocional de forma diferente, diante de um médico, de um morador de rua, diante de um criminoso. Esses conceitos estão prontos, são meus. E eles acionam emoções distintas. Porque somos, sim, preconceituosos. Todos nós. Essa é a palavra. Todos nós somos preconceituosos, porque esses conceitos já estão prontos. E uma criança? Uma criança não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é delegado de polícia, se você é médico, se você é padre, se é morador de rua. Para ela não tem isso. Ela vai se relacionar com você de uma forma natural.
Então, olha só a inteligência de Jesus. Pegar o exemplo de uma criança. Quem não foi igual a uma criança, não vai entrar no reino. E esse reino de Deus, entendam, ele não está ali, não está lá, não está acolá, não é uma região especial no espaço. Esse reino de Deus está dentro de nós. Para nós alcançarmos esse estado de graça, esse reino que existe aqui dentro, onde reina Deus. Ora, se Deus reina dentro de mim, quem é esse rei que está aqui dentro de mim? Senão eu mesmo. Então, Jesus falando sobre a nossa essência de. Só que para esse rei, esse Deus reinar, para ele se tornar, sentar no trono da nossa consciência, é preciso que deixe de existir esse outro rei aqui, que a gente cria, que a gente construiu, e que o mundo construiu também, mas muito mais a gente. Essa história do Rousseau, do Bom Selvagem, né? As pessoas nascem puras e a sociedade os corrompe. É muito bonito, serviu para alimentar ideologias de esquerda, por exemplo, e tantas outras, mas não é real. Porque ninguém nasce puro. Nós temos um período na infância em que estamos desconectados, né, da própria sombra, daquilo que a gente já traz no acervo do nosso ser, das experiências de outras vidas. Está tudo guardado. Então, as experiências que a gente vai tendo, às vezes as mais traumáticas, às vezes enfim, as experiências vão acionando esse material e eles vão dando lugar no nosso ser para construir a nossa personalidade. Então a gente já traz isso como herança, né? como diz na Bíblia, como pecado original. Isso é o pecado original. É aquilo que a gente já traz de outras vidas e precisa trabalhar. Isso nos trouxe. No hinduísmo, eles chamam isso de karma. É o nosso karma. É aquilo que precisa ser enfrentado, transformado, modificado. E isso vai se realizar onde? No palco da própria existência. O universo cria meios, mecanismos de colocar a gente diante de situações onde os nossos medos mais profundos, as questões que estão mal resolvidas no nosso inconsciente, elas possam aflorar e serem trabalhadas. É por isso que as pessoas surgem em situação A, B, C, D, E, absolutamente distintas, porque elas estão justamente no ambiente apropriado para dar aso a todo esse material que elas já trazem. Então, a vida é perfeita. A vida, ela corre dentro de uma dinâmica extremamente organizada. Nós é que não entendemos isso. Nós é que nos revoltamos, nos achamos vítimas, não concordamos, nos rebelamos. Nós é que nos colocamos em luta contra a experiência que é a vida, as proposições da vida. A vida tem propostas diferentes para cada um. E a criança é isso. A criança é um modelo do que nós temos que buscar. Não que a criança seja o espírito que está ali seja perfeito, não é isso. Mas o estágio que ela se encontra é um modelo para aquilo que nós temos que buscar. Buscar uma vida onde a gente deixe de transformar tudo em problema. Deixe de problematizar o tempo todo. Porque quando a gente problematiza, a gente faz isso com ódio, com revolta, com não aceitação. Porque nós estamos armados
E isso nos traz o quê? Sofrimentos. Nós somos obrigados a conviver nesse campo de batalhas a vida inteira. Porque a gente transforma o outro num problema, a gente transforma a família num problema, o companheiro num problema, o trabalho num problema, os filhos num problema, os pais num problema, o governo num problema, aquilo outro. A gente está sempre problematizando. Porque isso é uma atitude infantil de quem ainda não entende que o mundo não vai mudar para corresponder às suas expectativas. As pessoas não vão mudar para você ser mais feliz. As coisas não vão acontecer do jeito que você imagina. E quando não acontece do jeito que você imagina, o que surge? Frustração, decepção, uma série de emoções negativas tomam conta do teu ser. E afundam você, afundam o teu padrão energético. Aí você começa a perder interesse por muitas coisas, começa a desanimar, começa a se entregar a coisas ruins e nocivas. Justamente porque você está decepcionado, frustrado. E por que você se frustrou e se decepcionou? Porque você criou expectativa. Não estamos aqui para criar expectativa de nada. Nós estamos aqui para nos rendermos à experiência que a vida nos propõe, aquilo que Deus quer que a gente enfrente. Porque o que Ele quer que a gente enfrente, a experiência que Ele quer que a gente viva, é a mais adequada para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o aperfeiçoamento do nosso ser. Porque nós trazemos, sim, esse pecado original. Nós trazemos, sim, coisas que precisam ser ajustadas. Nós trazemos sérios desajustes, todos nós. Todos nós. E como Paulo apóstolo diz, aquilo que você semeia na carne, você vai colher na carne. Então, a gente tem que prestar muita atenção naquilo que a gente está semeando. Porque a gente vai colher. Se não for nessa vida, vai ser em outra. E não é lá em cima. Lá em cima é um período que você vai parar preparando, estudando, vendo qual a melhor forma de você programar uma reencarnação, de corrigir aquilo que está errado. Você vai, eu preciso de uma família assim, conviver com pessoas assim. Então, aqueles que têm já condições de fazer isso, porque a grande maioria ainda é compulsória. Existem espíritos de escola muito mais elevados para cuidar disso. Então, aqueles que têm condição de preparar com calma, de estudar, de se aprofundar no seu aperfeiçoamento, vão fazer isso. Então, nós temos que entender, gente, a importância primordial. Aquilo que é primordial é um princípio que precisa ser adotado. Algo basilar. Algo que não deve fugir do nosso entendimento. É o princípio da responsabilidade. O que é esse princípio? Esse princípio diz que eu sou absolutamente responsável por tudo que se passa comigo, por tudo que acontece comigo, por todas as experiências que eu vivo. Eu sou responsável. Eu construí essa realidade. Eu preciso disso. E nós não podemos, né, mudar esse passado. Mas nós podemos fazer um presente diferente para ter um futuro melhor. E é no momento que a gente está aqui e agora, sem protelar, tem uma palavra bonitinha que o pessoal está usando bastante aí, é procrastinar, né? Sem procrastinar, sem jogar para amanhã,
sem esperar as condições adequadas para você começar a agir. Não. A hora é agora. Tem que usar as ferramentas que você tem e fazer o que você pode. É só isso. Não tem que esperar. Cada encontro de corpos, como dizia Spinoza, é uma oportunidade de crescimento, de aprendizado, de você colocar em prática. De você exercitar uma melhoria no teu ser. Agora, você pode continuar escolhendo o confronto, você pode achar que está no controle, você pode achar que pode mudar o mundo, mas não. Você não está no controle, você não pode mudar o mundo, e você, com muito esforço, conseguirá mudar a si mesmo. Isso se aplicar à regra do desapego. Aprender a renunciar. Aprender a desapegar-se. Nós sofremos com tudo aquilo a que estamos apegados. Palavras do Siddhartha Gautama, o Buda. Tudo aquilo que a gente vai se desapegando nos liberta. Portanto, nessa vida, a única coisa que importa, que tem valor, é o que você perde, não o que você ganha. O que você perde, te liberta. O que você ganha, te escraviza. E a gente ganha, a gente conquista, a gente quer abraçar, a gente quer possuir. Isso é uma ilusão. Você não possui um filho, você não possui um marido, você não possui bens, você não possui amigos, você não possui nada. Tem que aprender a desapegar-se das coisas, que as coisas vêm. E vêm coisas muito melhores. Mas a tua energia de insegurança é tão grande que faz você viver... Olha, eu estou passando um pouco do tempo aqui. Você viver essa ilusão de que precisa possuir pessoas, coisas, objetos, conceitos, valores, crenças, padrões. Você quer possuir tudo e as coisas não se resolvem dessa forma. Nós não viemos, Jesus dizia assim, quando Pilatos apontou o dedo na cara dele e falou, então tu és Deus? Ele falou, tu o dizes. Eu só vim aqui testemunhar. Olha a grandeza desse Espírito. As pessoas não exploram as palavras, a profundidade. Jesus tinha que ser discutido em faculdades de filosofia, não em igrejas, em torno de um pensamento mágico, sabe, de um pensamento ilusório. Não, ele tem que ser discutido de uma forma científica. As pessoas precisam compreender quão transformadores são esses ensinamentos deixados por ele, por Buda, por Krishna, por Ramakrishna, Nisargadatta Maharaj, que inspirou o nome do nosso instituto. As pessoas têm que estudar esses caras. Porque esses caras falam o quê? A mais absoluta verdade. Algo que não pode ser contestado. Alguém contesta que se eu me jogar do 20º andar eu vou cair? Se eu pular do 20º andar de um prédio eu vou cair? Ninguém contesta. Eu vou cair e vou morrer. Tem que dar muita sorte de não morrer. Então, são coisas que não podem ser contestadas. São teses que não cabem em antítese. São esses ensinamentos de vida eterna. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não. Ele foi profético, que é verdade. Como é que você vai desqualificar
palavras que são incontestáveis. Então, ele merece ser estudado. Cada frase do Mestre Jesus. Não precisa ler Antigo Testamento, não. Tudo aquilo lá é história. É cheio de carochinha aqui. Estudem Jesus. E não precisa ler só o Evangelho. Leiam estudiosos. Esses dias aquele filósofo, ouvi um podcast dele. Eu não vou me lembrar o nome. Um bastante engraçado, que fala bastante palavrão. Quem sabe o nome dele? Hã? Não, não é o Karnal. O Karnal é bem polidão, né? É o carequinha, bem debochado. Hã? Não, ele não é tão careca igual o povo. Eu esqueci o nome dele, não vou lembrar. Mas ele falou, qual é o filósofo que você mais admira? Ele disse, Jesus. Um cara da cátedra, um cara da academia, dizendo isso. Porque o que ele disse é o que existe de mais, sabe, de teor mais elevado no pensamento humano. Nada alcança aquilo. Então a gente tem que ter a humildade de tentar investigar, entender, porque ele está falando de princípios da própria natureza, de como as coisas funcionam. Ou você entende e aceita, ou você é um cabeçada a vida inteira. Ok, gente? Chega de prosa.